Oi, meu nome é Natália, eu sou da turma 201 e o livro que eu escolhi é Um Sopro de Vida, da Clarice Lispector. Bom, tô com meu roteirozinho aqui e tem mais umas coisas no computador porque é muito grande os textos, enfim. Mas a primeira pergunta é se eu gostei ou não. E foi um meio termo, porque como é um livro, muito reflexivo, ele fez pensar muito na minha vida, em coisas que, aconteceram, acontecem, enfim. Então eu fiquei pensando muito e eu fiquei meio ansiosa e tal. Aí era que tipo de textos para encontrar e sobre o que você acha que o texto trata. Aí eu achei o seguinte, eu gosto de livros mais reflexivos, por mais que me deixem ansiosa. Aí quando eu vi o título desse, eu achei muito interessante. Aí eu fiquei esperando encontrar um texto com certos pontos falando sobre a vida, sobre, experiências, sobre reflexões sobre algumas experiências da nossa vida, assim. E foi uma coisa que eu achei, sim, que me fez refletir bastante também sobre a minha vida. Aí a capa. Eu peguei 3 capas diferentes pra eu comparar, porque uma só que eu achei não tinha muito o que falar. Aí eu vou ler o que eu escrevi aqui. A primeira que eu achei é o céu e as nuvens. Daí tem uma mulher. A outra capa já tem, uma mulher, assim, com umas sombras em toda a capa, assim, em cima dela. E tem uma outra que tem os passarinhos. Aí tem a mulher com as sombras que eu tava falando. E tem uma outra que tem, vários pássaros, assim, que foi esse o PDF que eu peguei pra ler. Aí eu acredito que tudo isso faça muita referência com o título. Porque, querendo ou não, tudo meio que demonstra um sopro da tua vida. Por exemplo, assim, os pássaros, eles remetem à vida e eles também remetem à liberdade, que é uma coisa que ela fala no livro. Talvez seja meio implícito sobre a questão da realidade, não, da liberdade. Mas tem um trecho que eu li que ela fala sobre isso. Aí, o da mulher, que tem, a mulher desenhando num cantinho uma sombra preta, eu, pelo menos, achei que aquela parede preta, assim, seria a mulher que tá no livro, o personagem que seria chamada Angela Praline, com as sombras, e eu encaixei isso meio que se fosse com uma sombra da morte, assim, dá pra se dizer. Porque a Clarice escreveu esse livro em 1977, um ano antes da morte dela, e foi o último livro que ela fez. E daí foi Olga, não lembro o sobrenome, mas foi alguma coisa que terminou de escrever o livro e pegou os manuscritos e tal pra conseguir publicar ele um ano depois da morte dela, se eu não me engano. Aí, o das nuvens com o céu, eu já assimilei com o lugar que ela iria, porque ela também fala muito sobre Deus no livro em si. Aí a próxima parte é o índice. Aí eu anotei, os capítulos assim, um sobre de vida, sonho acordado, que é a realidade, como tornar tudo um sonho acordado, e o livro de Ângela. Eu achei, que é reflexão em praticamente tudo. O primeiro, eu peguei muita frase, que eu gostei. O segundo, acho que eu peguei umas 2. Aí os outros já não teve tantas. Mas é basicamente tudo reflexão sobre ela, sobre a vida. Reflexões sobre ela seria sobre a Ângela. Mas, conforme eu fui lendo, eu fui pensando, tem o autor e tem a Ângela. E eles ficam conversando o livro inteiro. Aí eu pensei que o autor, eu encaixei como se fosse ela percebendo a vida de outro jeito por ela estar morrendo. Por ser o último ano da vida dela, enfim. Então eu meio que encaixei tudo. Aí agora as frases que eu peguei, tem umas bem compridas aí, eu vou ler elas e vou falar o que eu achei de cada um. Eu escrevo como se fosse pra salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Viver é uma espécie de loucura que a morte faz. Aí essa primeira parte eu coloquei assim, ó, em relação ao minha, porque eu também escrevo muito texto quando não me sinto bem, de certa forma. Ele meio que ajuda, não que salva a minha vida, mas ajuda, a tirar um peso. Então eu entendi como se ela mesma, não a autora, o suposto autor fosse ela. E ela escreve isso pra se ajudar a lidar de uma forma mais fácil com isso. Aí a outra parte da frase é: vivemos mortos porque neles vivemos. Aí eu fiz um negócio que ficou assim, ó. Como se algumas pessoas estivessem mortas por dentro e uma parte nossa que está viva vive em outra morta. É assim, vamos supor que eu
seja meio morta por dentro por conta de uma depressão ou que vai morrer em um ano, como aconteceu com ela. Só que ao mesmo tempo vive uma parte dentro de mim que ainda tá viva. Então, não sei, mas na minha cabeça isso faz muito sentido. E eu gostei muito dessa frase. Aí tem uma outra também que eu peguei que é assim: a sombra de minha alma é o corpo. O corpo é a sombra de minha alma. E este livro é a sombra de mim. Foi por causa desse livro, A Sombra de Mim, que eu pensei, pronto, ela é o autor e é a Ângela, que seria o alter ego do autor. Porque na minha cabeça fez muito sentido ela ser os dois e o autor ser uma parte, tipo, a parte triste dela e a Ângela ser a parte feliz que queria estar pra fora daquilo, mas que não consegue. Como se ela tivesse passado a vida toda sendo aquele autor triste e reprimido. Que vai falar um pouco disso nas outras frases que eu peguei, mas que a Ângela fosse a parte dela que ela queria ter sido, tipo, na sombra dela, digamos assim. Aí uma outra que é bem pequenininha, mas que é muito reflexiva, é nunca a vida foi tão atual como hoje. Tipo assim, ela escrevendo isso, claro, a vida acontece hoje, a gente tem que viver hoje, mas dá pra se relacionar porque ela escreveu esse livro um pouco antes de morrer. Então, tu acaba tendo uma visão diferente disso. Então eu acho que ela quis dizer que a vida nunca foi tão atual, porque ela nunca se deu conta de, tipo, viver antes, tanto que ela tá vivendo agora, por ela estar morrendo. Agora as outras que eu peguei estão no computador porque são muito grandes. Aí eu copiei e colei do PDF. A primeira é assim: o tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. Então, para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, eu cultivo um certo tédio, degusto assim cada detestável minuto e cultivo também o vazio silêncio da eternidade da espécie. Se eu parei pra pensar que a gente, tipo, no dia a dia, acaba fazendo tudo com muita pressa. Então, vem novidade em cima de novidade ou qualquer coisa, tipo, informações em cima de informações e acaba passando muito rápido. E ela, por estar quase morrendo, acabou deixando isso de lado, tentando viver cada detestável minuto igual ela fala. Então eu achei isso uma frase muito legal. Uma frase não, um trechinho muito legal, muito impactante. Aí, o outro que eu peguei foi um parágrafo inteiro. Eu não quero postar corrida comigo mesmo, um fato. O que é que se torna fato? Devo me interessar pelo acontecimento? Será que desço tanto a ponto de encher as páginas com informações sobre os fatos? Devo imaginar uma história ou dou largas à inspiração caótica? Tanta falsa inspiração, e quando vem a verdadeira e eu não tomo conhecimento dela? Será horrível demais querer se aproximar dentro de si mesmo do límpido eu? Sim, e é quando eu passo a não existir mais, a não reivindicar nada, passa a fazer parte da árvore da vida. É por isso que o luto por alcançar, esquecer-se de si mesmo, no entanto, e no entanto viver tão intensamente. Essa última parte aqui, e é quando o eu passa a não existir mais, a não reivindicar nada, passa a fazer parte da árvore da vida. É por isso que luto por alcançar e esquecer-se de si mesmo, no entanto, viver tão intensamente, que me deixou, tipo, pensando muito. Me esquecer de si mesmo e, no entanto, viver tão intensamente, tipo, por mais que tenha o alter ego dentro de ti, tu esquece aquilo, ou tu esquece a parte do autor, que seria a parte triste, e apesar disso, tu vai vivendo a tua vida intensamente, apesar de quem tu é, apesar dos teus erros, escolhas ou coisas erradas que tu fez, sabe? Então é uma frase que me fez pensar muito em mim mesma, essa. Aí, uma outra aqui. Tive um sonho nítido, inexplicável. Sonhei que brincava com o meu reflexo, mas meu reflexo não estava num espelho, mas refletia uma outra pessoa que não eu. Por causa desse sonho é que inventei Ângela. Como meu reflexo, tudo é real, mas se move vagarosamente, em câmera lenta, ou pula de um tema a outro, desconexo. Se me desenraizo, fico de raiz exposta ao vento e à chuva, friável, e não como o granito azulado e pedra de lança sem fenda nem frincha. Ângela, por enquanto, tem uma tarja sobre o rosto que lhe esconde a identidade. Por isso que eu pensei que a Ângela seria ela, por ela falar que brinca com um reflexo, mas que não é um reflexo. Seria ela, mas eu entendi que seria uma parte dela que ela não consegue pôr pra fora o que ela queria ser. E eu pensei muito em mim por conta disso, porque geralmente tem uma parte da gente que quer
sair, mas que não consegue, que não quer ficar exposta. Se me dizem raiz, eu fico de raiz exposta ao vento e à chuva. Que geralmente tem uma parte nossa que não quer ficar exposta ao vento e à chuva. Então também essa que me fez pensar muito, eu achei muito bonita. Aí a próxima, queria ser e não fui. O que é ela? Ela é sombras do mar, enquanto eu sou floresta espessa e sombria. Eu sou no fundo. Ângela se espalha em estilhaços brilhantes. Ângela é a minha vertigem. Ângela é a minha reverbação, sendo a emanação minha. Ela é eu. Eu, o autor, o incógnito. Por isso que eu falo que o alter ego, que seria a Ângela, também é o autor. E ele fica conversando com ele mesmo, para ver se ele consegue se entender, para tentar pôr pra fora uma coisa que ela não conseguiu a vida inteira. E agora, quando ela tá morrendo, no caso da Clarice, tá tentando pôr pra fora a parte ruim, que seria o autor, a parte escura, e a parte boa e feliz, que seria a Ângela. Então eu acho que esse livro pesou muito nela por conta disso. Mais uma. A diferença entre mim e Ângela se pode sentir. Eu enclausurado no meu pequeno mundo, estreito e angustiante, sem saber como sair para respirar. A beleza do que está fora de mim. Ângela, ágil, graciosa, cheia do badalar de sinos. Eu, parece que amarrado a um destino. Ângela com a leveza de quem não tem um fim. Isso que me fez pensar que ela escreve, o autor seria ela, Clarice. Escreve para tentar sair do enclausurado do meu pequeno mundo, estreito e angustiante. E a Ângela já é uma pessoa que feliz, que sai, que se diverte, pelo menos eu entendi assim. Por isso que eu volto a falar que é uma pessoa que tem dentro de cada um. Penúltima. Minha escuridão fatal será a promessa de uma luz fatal também. Acontece que eu tenho uma luz fatal e já tenho certa intimidade com a escuridão. Eu já saí do território do humano e Ângela, por conseguinte, também. Me transcendi a um certo grau de mudez e surdez. Vivam por um fio, eu quisera. Eu não sei direito. Tipo, essa frase mexeu muito comigo, só não sei explicar o porquê, mas eu quis falar ela igual porque ela é muito bonita. Eu achei muito bonita, pelo menos, principalmente o começo. Minha escuridão fatal será a promessa de uma luz fatal. Porque geralmente, quando a gente tá num período muito triste, assim, a gente acha que, nossa, é uma tristeza sem fim. E daí quando a gente fica feliz, a gente pensa, nossa, uma felicidade sem fim. Então os dois, tipo, pesam. Quando tá muito triste, quando tá muito feliz, eles têm o mesmo peso. Então, mexeu comigo por isso. A última. Eu escrevo à meia-noite porque sou escuro. Angela escreve de dia porque é quase sempre luz alegre. No caso, é as duas personalidades dela. Uma que ela escreve mais tarde, quando ela tá triste, e uma quando ela escreve de dia, que ela tá mais feliz. Foi um livro que mexeu muito comigo por conta disso, por ter meio que duas personalidades, a parte ruim e a parte boa, a parte clara e a parte escura, por elas ficarem conversando uma com a outra, e a parte escura, o autor, no caso, tomar conta e deixar ficar mais pra fora, que parece que é uma parte que não quedaria tão fácil quanto a parte da Ângela, que seria uma parte mais frágil, mas que mais feliz. Então eu me identifiquei muito com isso. Foi um livro que eu gostei de ler também. E é isso, Pro.